Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Estar com os ponteiros alinhados, apontando para cima, apontando para Deus, apontando para esse tempo especial da vinda do Senhor, nos traz o entendimento de que nós precisamos estar sempre acertando e corrigindo a rota das nossas vidas, nesta viagem pela terra, nesta viagem pela vida. E a palavra de Deus nos traz algumas frases tão maravilhosas, alguns ensinos tão profundos sobre bem-aventuranças, sobre ser feliz. Quem é feliz? Ah, tantas bem-aventuranças, estamos passando uma por uma delas nas Escrituras. E hoje, no nosso programa, conversaremos sobre felizes os olhos que viram Jesus. Ah, eu não vi Jesus face a face. Você também não. Mas há 2000 anos atrás, os discípulos viram, Jerusalém viu, os judeus viram o Filho de Deus. Vamos ver o que a palavra nos ensina sobre isso, sobre os olhos que viram Jesus. Deixe o seu coração aberto, porque com os olhos do coração você vai ver Jesus. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a palavra de Deus nos fala sobre felicidade, sobre bem-aventuranças, e nós sabemos que Deus nos mostra quem realmente é feliz. Há muitos conceitos de felicidade e o Senhor vem nos trazer paradigmas, quebra de paradigmas, paradoxos. O Senhor fala que felizes são os que choram, felizes são os pobres, pobres de espírito, felizes os perseguidos por causa da justiça. Não é verdade? Parece que o Senhor está falando uma coisa que não é bem assim, mas é absolutamente como Ele diz. E Ele fala aqui em Lucas capítulo 10, dos versículos 23 ao 24, ali nós lemos o seguinte: E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Olha o que Jesus está dizendo. Ele olhou para os discípulos e falou: vocês são muito felizes. Ah, vocês são muito especiais. Vocês são muito bem-aventurados, muito felizes. Porque vocês não imaginam quantas pessoas queriam ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo. Agora, qualquer pessoa ali há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo veio, podia tocar em Deus, ouvir Deus. Ali estava o Filho de Deus, presente, humano, encarnado. Ali estava Deus, podendo ensinar. Ele disse no Antigo Testamento: e todos vós sereis ensinados por Deus. Ali estava o Senhor. Podiam fazer as perguntas. Jesus, quantas perguntas foram feitas a Ele. São poucos os que se salvam. Como vai ser quando o Senhor vier? Fizeram tantas perguntas e Ele respondia a todas. Vieram tantos enfermos e Ele curou a todos. Mortos foram ressuscitados pelo poder de Jesus. Então, Jesus disse: olha, muitos queriam ver o que vocês estão vendo. Muitos queriam ouvir o que vocês estão ouvindo. Vocês são muito felizes, muito felizes. Mas nós sabemos que no Antigo Testamento, Moisés, o povo de Israel, ouviram a voz de Deus. Contemplaram a glória do Senhor, a glória como fogo, a glória como luz, a glória como esplendor, a glória como voz de trombetas, de muitas águas, de trovão. Eles viram e ouviram a voz de Deus. Vamos ver?
Abra sua Bíblia em Deuteronômio 5, de 22 a 27. Lemos assim: Estas palavras falou o Senhor a toda a congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim. Todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tem ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te, Moisés, e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e cumpriremos. Aqui o povo está falando com Moisés: olha, é grande demais, é terrível demais, é assombroso demais, é forte demais ouvir a voz de Deus. É algo assim tão assombroso, é algo tão grande. A palavra nos diz que ali no Monte Sinai o monte fumegava, o monte tremia. Moisés sobe o monte, debaixo de trevas havia fogo, sons de buzina ou de trombetas, ou melhor, de chofar. Aquele som ensurdecedor, aquela luz. Então é algo tão tremendo acontecendo no Sinai. O povo teve medo e o Senhor disse que aquele que chegasse ali no monte seria morto. Os animais que chegassem, que subissem o monte ali, seriam mortos por causa da presença do Senhor, da glória do Senhor, da apresentação de toda a glória e majestade de Deus. O povo ouviu a voz de Deus. O povo ficou com o coração acelerado. Não, Moisés, fala você. Vai, Moisés, fala com Deus. Ouve o que Deus tem para falar conosco. Traz você esta palavra para nós. Mas nós não podemos. Estavam atemorizados. A glória, o poder eram grandes demais. Mas agora no Novo Testamento, o Filho de Deus ali está. E ele é manso, humilde de coração. Ele fala de uma maneira que atrai as crianças, atrai as pessoas. Todos ficam maravilhados com o seu modo de falar, com a sua bondade, com a sua perfeição, com a sua mansidão. Todos ficam maravilhados. Moisés, ele, junto com o povo, ouviram a palavra de Deus. Nós vamos ver que no Novo Testamento, as testemunhas oculares viram Jesus, viram o Filho de Deus, ouviram Jesus ensinar, tocaram em Jesus. Puderam ser ensinados pelo próprio Senhor. E os apóstolos, os 12, e junto com os 70 que ali estavam também, e com a multidão que estava sempre seguindo Jesus, acompanhando Jesus por onde ele ia, testemunhas oculares, viram Jesus. Nós vamos ver o que João nos diz, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, de 1 a 4. João diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos,
a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria seja completa. Bem, João está dizendo aqui o que temos ouvido, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam. João está falando de Jesus. João colocava a cabeça no peito de Jesus. João estava ali sempre pertinho do Senhor. Ele viu, ele ouviu, ele tocou. Ah, Jesus disse: vocês são bem-aventurados. Vocês são muito felizes porque vocês estão vendo e ouvindo coisas que tantos profetas, tanta gente boa queria ver, queria estar aqui nesses 3 anos de discipulado e não puderam. Vocês são felizes. Mas João viu Jesus entrar em Jerusalém montado no jumentinho. Ele viu Jesus multiplicar os pães e os peixes para a multidão. Ele viu Jesus transformar água em vinho na festa de casamento, nas bodas de Caná. Ele viu Jesus andar sobre o mar, vencendo todas as leis da natureza, mostrando-se o Deus Criador. João e os 12 viram Jesus acalmar a tempestade, dizer ao mar: cessa, dizer ao vento: pare, dizer às ondas: acalmem-se. E tudo acalmou e se fez bonança. E eles disseram: como assim? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Contemplaram Jesus, contemplaram o Filho de Deus, contemplaram a glória do Senhor ali. Mas João, no Apocalipse, quando ele viu Jesus, não mais como o doce Rabi da Galileia, não mais como o Filho de Deus encarnado aqui, sendo vituperado, sendo zombado, escarnecido, crucificado, maltratado, açoitado. Não, João agora no Apocalipse vê Jesus glorioso. Estava vestido com vestes talares, vestes de general, de sacerdote, um cinto de ouro sobre o seu peito, seus cabelos brancos como a lã, seus olhos como chamas de fogo. Como assim? Da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, na sua mão tinha 7 estrelas, que são 7 anjos de Deus, e caminhando no meio de 7 candelabros, 7 castiçais. Quem é este? João, quando viu o Senhor em toda a sua glória, caiu aos seus pés como morto. O Senhor o tocou e diz: levanta, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eis que estive morto, mas eis que vivo para sempre. Ah, João viu o Senhor em toda a sua glória. Como assim? Nós o veremos, eu e você que crê no Senhor, nós o veremos em toda a sua glória. Mas a glória do Senhor é tão grande que a Bíblia nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que foi preparado para aqueles que amam o Senhor. Jesus disse para os discípulos: vocês são bem-aventurados pelos que os seus olhos viram, pelo que vocês têm ouvido. Mas a Escritura diz em 1 Coríntios capítulo 2, de 9 a 12, vai nos dizer que nem olhos viram. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Paulo está escrevendo aos coríntios, à cidade de Corinto, aos crentes gregos ali de Corinto. Ele diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou na imaginação do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você quer gozar disso? Ah, eu sonho com isto. Eu sei que o Senhor foi preparar para nós algo tão maravilhoso, algo tão inefável, indizível, indescritível. Quando João nos fala do céu, quando ele nos fala da Nova Jerusalém, quando ele nos fala do que Deus foi preparar para nós, ele só pode dizer, é semelhante, é semelhante, é semelhante, porque não tem igual aqui na terra. A glória do Senhor é muito grande, o Senhor é maravilhoso, grandioso, perfeito, e Ele foi preparar algo para nós que jamais passou pela nossa imaginação. Nem olhos viram. Jesus disse para João, ele disse, olha, vocês são bem-aventurados, porque seus olhos viram o que muitos queriam ver e não conseguiram. Seus olhos viram Jesus aqui na terra, viram Jesus homem, viram Jesus ensinar, curar, operar sinais, prodígios, maravilhas, viram Jesus em toda a sua glória. João, junto com Pedro e Tiago, seu irmão, subiram ao monte da transfiguração. Possivelmente o Monte Hermon, porque diz que ele subiu a um alto monte e se transfigurou diante deles. Transfigurar é mudar a forma. Jesus deixou que toda a sua glória extravasasse pelos seus poros, pela sua pele. E o brilho do Senhor, o rosto dele começou a brilhar, a brilhar, a brilhar como o sol. A roupa do Senhor, nos diz Marcos, ficou tão branca como nenhum lavandeiro da terra conseguiria alvejar. Ou seja, aquela luz atravessou a pele do Senhor e a roupa do Senhor. Eles viram Jesus glorificado. Ouviram a voz do Pai dizendo, este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Seus olhos viram, seus ouvidos ouviram o Pai. Que coisa tão linda! Jesus disse, vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados os seus olhos que viram. Mas João, ele viu também a glória do Senhor. Entretanto, junto com Pedro, Tiago, João e os 12 apóstolos, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes, e os 12, Natanael, Mateus ou Filipe, todos eles viram o Senhor, viram a glória do Senhor e creram no Senhor. Mas houve aqueles que viram e não creram. Viram os milagres e não aceitaram. Viram o poder de Deus em Jesus e não aceitaram. Tinham todas as demonstrações de que ele era o Messias, mas não o reconheceram como tal. Jerusalém viu e não reconheceu Jesus. Jerusalém viu os milagres. Ali, bem juntinho de Jerusalém, estava a pequena aldeia de Marta e Maria, de Betânia.
aldeia de Betânia, onde Jesus ressuscitou Lázaro. Um feito tão maravilhoso, algo que nunca havia acontecido e até hoje não aconteceu outra vez. Lázaro estava morto e sepultado havia 4 dias. 4 dias da sua morte. Estava ali, as irmãs disseram: Senhor, já cheira mal. Senhor, não abre o túmulo não, vai ser desagradável, não faz isso, Jesus. Ele disse: tirai a pedra. Removeram a pedra do túmulo, da entrada ali do túmulo, e Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Ele estava todo enfaixado, igual uma múmia, com o rosto apenas de fora, um lenço sobre o rosto. O poder de Jesus era tão grande, o poder da sua palavra, que Lázaro sai do túmulo na força do poder do Senhor, como aquela múmia enroladinho. Ele não subiu andando. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o. Que coisa tão linda. Viram? Jerusalém viu, os judeus viram, mas não reconheceram Jesus. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 23, de 37 a 39. Nós lemos o que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Jerusalém. Jesus, na sua última semana, poucos dias antes de ir para a cruz, Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus, ali do Monte das Oliveiras, ele contemplou a cidade. E Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. O Senhor Jesus ali estava vendo tudo o que acontecer em Jerusalém desde o tempo dos reis, desde que Joás matou o filho do profeta, o filho do sacerdote Joiada, Zacarias. Jesus viu quanta maldade, o rei Manassés, quantos reis mataram profetas. Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes, não uma, nem duas, quantas vezes Jesus foi a Jerusalém, quantas vezes Jesus pregou em Jerusalém, quantas vezes Jesus fez milagres em Jerusalém, quantas vezes Jesus foi a Jerusalém comemorar as festas que falavam da sua vinda e eles não reconheceram. É claro que houve aqueles que reconheceram, é claro que houve um Nicodemos que creu em Jesus e se tornou um discípulo. É claro que houve sacerdotes, é claro que tempos depois, como Saulo de Tarso, crê em Jesus e se converte. Mas a maioria dos judeus ali viu e não reconheceu. Viu Jesus. Como está a sua vida? Será que você tem visto o que Jesus tem feito, curando pessoas, salvando pessoas, libertando pessoas do vício, do pecado, da promiscuidade, fazendo de pessoas tão promíscuas, tão sujas, santos de Deus, fazendo de pessoas tão más, transformando-as em pregadores da palavra, pessoas cheias de amor? Sim, talvez você já viu tanta gente assim, mas não entregou seu coração, não creu, não adianta, não adianta. Jesus disse para os discípulos: bem-aventurados seus olhos, porque viram, ouviram, mas porque creram. Creram. Nós não temos de ver para crer, mas se nós crermos, nós veremos a glória de Deus.
Você crê? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus veio ao mundo para dar a sua vida por mim, por você, por toda a humanidade, para que fôssemos livres dos nossos pecados e santificados por Ele? Então vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença, eu abro meu coração. Senhor, eu quero contemplar a Tua glória. Eu quero, Senhor, sonhar com este dia maravilhoso, quando estarei contigo, te verei face a face e viverei em Tua presença por toda a eternidade. Por isso, perdoa os meus pecados, lava o meu coração, limpa-me de toda iniquidade, de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda mácula. Perdoa-me, limpa-me, lava-me e dá-me um coração puro, um coração limpo na Tua presença, um coração cheio da Tua graça. Eu me entrego a Ti para ser Teu, somente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa viver todos os seus dias para a glória do Senhor, para ver a Sua majestade. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus, alinhando os ponteiros para estarmos dentro, no centro da vontade de Deus. Deus te abençoe.